Oi pessoal, eu sou a Juna e hoje a gente vai entrar num dos mangás mais pesados e complexos que eu já li. Pássaros que cantam não podem voar. Basicamente a história acompanha Yashiro, o chefe da Yakuza, e Doumeki, o seu guarda-costas. Juntos eles se envolvem numa relação cheia de violência, desejo e muitos segredos do passado. Então não se engane com essa estética de romance, porque pensa numa história cheia de gatilhos, principalmente de abuso sexual. Então, se esses temas te afetam, é melhor você parar por aqui. A nossa conversa vai girar em torno da culpa e da repetição, para falar respectivamente do Doumeki e do Yashiro. A gente vai entender como esses dois funcionam quase como opostos complementares, porque enquanto um tá ali se recusando a tocar, o outro só aceita o toque se ele for completamente esvaziado de afeto. E no fundo, eles dois estão presos às marcas do passado. Então, bora lá. Me conta, do que é que você se culpa? Porque se tem uma coisa da qual eu não duvido é a capacidade humana de se culpar por absolutamente qualquer coisa. Porque quem nunca se sentiu culpado de ver a sua plantinha morrendo? De ver que a pessoa que você ama está infeliz? Ou de você matar ali um inseto de propósito? A culpa existe porque somos humanos. E sendo humanos, uma hora ou outra a gente vai se sentir culpado. Claro, tem exceções, psicopatas e os santos, mas isso não vem ao caso. Inclusive, Martin Buber escreveu que ferir alguém e em seguida sentir-se culpado é a própria condição humana. Mas tem um detalhe: nem toda a culpa é igual. Existe a culpa saudável, que é aquela proporcional ao ato cometido, que nos faz reconhecer o erro, aprender com ele e ainda evitar repetir o comportamento. A culpa saudável é útil porque imagina só, como seria a nossa civilização se ninguém sentisse culpa? Todo mundo ali faria o que desse na telha sem nem considerar as consequências. O problema é quando a culpa vira culpa neurótica. Aquela voz interna que funciona como um quartel da Gestapo, revistando cada cantinho da mente, procurando crimes e condenando a personalidade inteira por coisas bobas. Então, é uma culpa que não protege, aprisiona. E existe ainda a culpa onipotente, que é quando acreditamos que tudo que acontece com as pessoas que amamos é nossa responsabilidade. É como, se eles sofrem, é claro que é por minha culpa, eu fiz alguma coisa. É inclusive uma forma de ilusão de controle, porque a gente acaba pensando, ah, mas se eu tivesse feito isso, nada disso aqui teria acontecido. Ou seja, a gente prefere acreditar que erramos, a gente personaliza esse erro como se fosse nosso, do que aceitar que a vida é imprevisível e que não temos controle total sobre nada. No caso de Pássaros que Cantam Não Podem Voar, Domeke carrega uma culpa que tem esses elementos. Ele viu a sua irmã sendo abusada pelo pai e, apesar de ter descido a porrada nele, ele se arrepende de não ter feito o que podia para evitar que isso acontecesse. E depois, também carrega a culpa de não ter matado o pai. Essa é uma culpa sem resolução, porque pensa, toda essa situação do abuso, da agressão já passou, é irreversível. E o que é que o psiquismo faz? Ele procura outro lugar para colocar essa energia. A forma que o psiquismo encontra de lidar com tudo isso é redirecionando todo esse sentimento para outra figura. No caso, o Yashiro. O Yashiro é também um homem marcado por abusos na infância, e por isso acaba se tornando para o Domeki uma espécie de figura substituta da irmã. Proteger o Yashiro é, simbolicamente, tentar reparar o que não se pôde fazer no passado, que é proteger uma vítima de abuso e ser útil para ela.
É mais ou menos como um mecanismo de transferência quando uma emoção ligada a uma pessoa é redirecionada para outra. Ok, você pode até pensar que, mas isso tudo é muito estranho. Mas, por mais que isso pareça distante, a gente está fazendo isso o tempo todo. Porque quem nunca se sentiu mal de, por exemplo, não ter dado atenção suficiente para uma pessoa especial e depois, em outro relacionamento, acaba compensando essa falta, como se a gente dissesse que, ok, agora eu vou dar para você o que antes eu não pude dar para aquela outra pessoa. A tradição cristã até transformou isso em doutrina, né, gente? Pensando na ideia do pecado original e da expiação, né? Onde se compensa uma falta ancestral por meio de serviço, sacrifícios e amor ao próximo. Enfim, a culpa, quando saudável, nos humaniza e nos guia. Mas quando é excessiva, vira prisão. E quando é onipotente, é só uma forma de fugir de uma verdade difícil, a de que não controlamos tudo. Enquanto o Domeke vive uma culpa voltada para o outro, o Yashiro encarna um dos conceitos mais enigmáticos e dolorosos da psicanálise: a compulsão à repetição. O nosso vovô Freud observou que, às vezes, em vez da gente evitar o que nos machuca, recriamos sem perceber as mesmas situações traumáticas, como se a gente tivesse preso numa espécie de loop invisível. Isso acontece quando não conseguimos elaborar um trauma. Ele volta disfarçado, faz a gente repetir a dor, mas sem conseguir encerrar esse ciclo. E o Yashiro é um trágico retrato disso, gente, porque pensa naquelas cenas onde ele pede para ser estuprado por 2 ou 5 homens de uma vez, bem como se ele tivesse punindo o próprio corpo por algo que aconteceu lá no passado. A sexualidade dele não é uma expressão de afeto ou prazer num sentido comum, tanto que as cenas de sexo do mangá não são nada românticas. A sexualidade do Yashiro é marcada por um masoquismo extremo, porque é através do sexo que ele, inconscientemente, gente, pensa nisso, inconscientemente tenta reencenar o trauma da infância, como se pudesse reescrever o roteiro. E então ele toma o controle da cena traumática, assume o papel de agente, pede pelo abuso para sentir que está no controle da cena e não mais ser a vítima daquele passado. E é no meio desse loop traumático que ele neutraliza o vazio emocional, trocando a dor da alma pela dor do corpo, pela dor física, pela sensação do cigarro queimando na pele, porque é mais suportável. E essa é a essência da compulsão à repetição. Porque a pessoa não revive o trauma porque ela quer. Ela revive porque não encontrou nenhuma forma de elaborar o que aconteceu. É como se o inconsciente dissesse: olha, talvez, se eu passar por isso de novo, eu consiga mudar o final. Mas o final nunca muda, porque a cena original está para sempre perdida. E abrindo um parênteses, é curioso que o sexo para ele não é um caminho para o afeto, mas uma forma de evitar o afeto. Ele não transa para amar, ele transa para não amar. Como se fosse uma barreira contra a intimidade, porque amar o expõe à vulnerabilidade, como ele diz aqui. Eu descobri a solidão que é gostar de alguém, e também o desespero em saber que esse alguém é um homem. Agora, fechando o parênteses, essa repetição não acontece só em casos e em histórias extremas como a do Yashiro. Mais uma vez, a gente também faz isso. Por exemplo, uma mãe que foi abandonada na infância pode, sem perceber, sufocar os filhos por medo de abandono.
Um pai que sofreu violência pode, sem perceber, repetir aqueles padrões agressivos, mesmo que tenha prometido que nunca faria isso, porque essa é uma tendência nossa, colocar novas pessoas em velhos papéis. E é por isso que a presença do Domeki é tão importante, porque ele não deseja o Yashiro como as outras pessoas. Ele não o penetra, não o violenta, não reforça o roteiro doloroso do passado. O Domeki olha para o Yashiro de um jeito que ele não é olhado. E isso frustra o Yashiro. Mas é justamente nessa frustração que habita a potência de cura. Porque quando um padrão inconsciente é quebrado, o sujeito é forçado a olhar para si mesmo e não apenas repetir o trauma. E é nessa frustração do Yashiro, nessa ausência da repetição que ele está vivendo com Domeki, que algo novo e muito bonito pode nascer. Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido e, bom, acho que vou até tomar uma água depois de um assunto tão denso. Caramba! Se você apreciou a análise, se inscreve no canal, deixa um mimo aqui nos comentários, compartilha e se você não conhecia a obra e está pensando em adquiri-la, aqui embaixo na descrição está o link para a compra. Utilizando o meu link você apoia o meu trabalho. Obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima!